Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou a Ludmilla e hoje eu queria conversar sobre um assunto que sinceramente eu não sei nem como chamar. Não sei qual é o nome disso. Na verdade eu fiz até uma pesquisa na internet para ver se tinha alguma coisa falando sobre isso que eu quero falar e não encontrei nada. Talvez eu não tenha feito uma pesquisa suficiente, ou talvez não exista mesmo ninguém falando sobre isso. Mas se alguém tiver informações, tiver conhecimento de pessoas que tenham escrito sobre isso, por favor, me avisem, me comuniquem, tá? Porque eu tenho muito interesse. Mas então, como eu nem sei sobre o que exatamente eu quero falar, na verdade sei, mas não sei como chamar, eu vou dar o nome de violência médica. Não é o melhor nome, porque não quer dizer somente a questão médica, mas questões de saúde de modo geral, profissionais de saúde de modo geral. Isso inclui fisioterapeutas, acupunturistas, dentistas, massagistas e vários outros profissionais que de alguma forma estejam ligados à área da saúde, principalmente, né, tenham alguma forma, alguma possibilidade de contato físico mesmo com a gente. Porque o que eu quero falar mais especificamente é sobre o nosso corpo. O nosso corpo e o quanto esses profissionais, muitas vezes, não respeitam. Será que deu para entender? Vou explicar de novo. O que eu quero falar é sobre os profissionais da área da saúde, de modo geral, fisioterapia, acupuntura, o quanto esses profissionais não respeitam o nosso corpo. Faz sentido? Porque assim, se você procura um profissional da saúde, um médico, uma médica de modo geral, de alguma especialidade, tudo bem, você tem um problema, vamos dizer, no joelho. E aí, claro que você está esperando, inclusive, que a pessoa, esse profissional, vá examinar o seu joelho. Ele vai examinar, esse profissional vai olhar, pode tocar, né? Só que assim, primeiro, mesmo que ele vá tocar e você está esperando por isso, é esperado que ele peça no mínimo permissão. Ou um com licença, né? Olha, vou examinar, para que você esteja preparado. Principalmente se é num local que você não vai estar vendo, né? Como o caso da ginecologia. Nós mulheres ficamos lá deitadas e aí chega o profissional da ginecologia, ou a profissional, e simplesmente vai fazendo, né, o que precisa fazer, colhendo o exame, o Papa Nicolau, colocando o instrumento, sem nem dizer, então a gente leva um susto, né? É um negócio muito desagradável. E eu não sei o quanto se conversa sobre isso, porque, na verdade, se a gente for pensar bem, é um tipo de agressão, né? É um tipo de desrespeito. Dentro desse universo, é muito falado sobre a violência obstétrica, especificamente. O que é a violência obstétrica? Não vou aqui ficar falando, porque também não é o meu tema, posso fazer um outro sobre isso depois. Mas vou deixar links para que vocês se informem, quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar sobre a violência obstétrica. A violência obstétrica é uma violência que ocorre, né, que a mulher sofre durante o momento do parto, né, no período do parto, não só no momento, na hora que está acontecendo. E aí elas são xingadas. Pior que isso, muitas vezes não é respeitada a vontade da mulher. Então o que eu estou dizendo? É uma violência que acontece porque há uma questão, uma pressão psicológica, há uma questão toda, mas também uma questão de tocar o corpo da mulher, de fazer coisas no corpo dela, sem que ela ao menos esteja ciente do que está acontecendo. Por isso eu estou chamando de violência médica, fazendo um paralelo à violência obstétrica, na questão de outras especialidades, não só da medicina, mas da saúde de modo geral. Por isso eu estou chamando de violência. Você já ouviu falar? Será que você já vivenciou isso? Dentro dessa questão, eu queria relatar uma coisa que aconteceu comigo já há algum tempo. Eu, por exemplo, tive que ir ao dentista, porque me caiu um pedaço da obturação, uma parte do dente caiu também, né? E fui procurar o profissional. Não tava com dor, não tava, né, não tinha nenhum problema, mas eu fui procurar logo porque me incomodava.
Minha língua ficava passando ali e já estava cortando. Muito bem, fui numa profissional, numa mulher, numa dentista, que eu não conhecia. Fui indicada por uma amiga, fui lá, deitei na cadeira, ela me perguntou o que era, eu expliquei, mostrei, ela observou e me disse então que realmente, né, tinha caído uma parte da obturação, uma parte do dente, precisava fazer a restauração. Me passou o valor e disse que... e perguntou se eu queria fazer já, porque ela estava com o horário livre. Ok. Ela me colocou aquele negocinho pra gente não ficar babando, né? Já é um negócio desagradável, ruim, mas ela assim, ela não me falou, não falou mais comigo. Me pediu pra abrir a boca, e eu tô lá, de boca aberta. Se você não consegue ver o que tá acontecendo, né? Você vê que ela tava aqui movimentando, pegando o material, o equipamento, e eu lá de boca aberta já, e simplesmente ela me deu uma anestesia, sem nem me perguntar, sem nem me dizer, sem nem comunicar. Eu levei um susto enorme, foi uma dor horrorosa, porque eu não estava preparada para aquela agulha naquele momento na minha gengiva. Não, eu não estava esperando. Aliás, se ela me perguntasse, como na verdade outros profissionais que eu fui antes dela, eles me perguntavam, eles até me diziam, olha, será que você quer fazer sem anestesia? Se doer, a gente para e faz, tudo bem? Né? Qualquer procedimento que eu possa fazer que eu consiga aguentar sem anestesia, eu prefiro, é horrível. Então eu fiquei me sentindo muito mal, porque me senti violada mesmo, me senti agredida. Eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de levantar dali e sair, mas eu não fiz isso, né? Eu não fiz porque eu tava ali numa situação tão desconfortável, tão... A gente fica muito fragilizada, né? Numa situação em que o outro profissional tem o poder sobre o nosso corpo. E eu não consegui fazer nada, nem sequer falar, né? Mas eu tinha muita vontade de chorar. Aí ela falou comigo e disse que precisava fazer anestesia, qualquer coisa assim, nem sei. Não me lembro. Me lembro de não falar com ela também, nada. Ela terminou o que ela tinha que fazer. Ok, eu agradeci, paguei e fui embora. Chorei, porque é uma violação do nosso corpo. Então eu acho que a gente precisa falar disso. A gente precisa entender que médicos, outros profissionais da saúde que tenham algum poder sobre o nosso corpo, que manipulem o nosso corpo, esses profissionais precisam entender que o corpo é nosso e que tem que ser respeitado, em primeiro lugar. Então, eu gostaria de convidar vocês a refletir, a pensar, a observar o quanto isso pode ou não acontecer com vocês, e para que a gente possa conversar sobre isso, para que cada vez menos aconteça, certo?